tentar falar em 10 minutos. Às vezes a gente promete que vai falar em 10 minutos e acaba se empolgando. Mas eu de verdade acho que a gente tem que ouvir coisas que a plateia, questões que a plateia tem, aproveitar aqui que a presença dos representantes do poder público para a gente fazer um bom debate. Em primeiro lugar, gostaria de parabenizar o IAB, né, por provocar essa discussão, trazer essa discussão aqui para a Casa do Arquiteto. Eu queria cumprimentar especialmente o Crispim, que fez um esforço grande, né, de articular, de colocar essa discussão de pé hoje aqui, né, junto com o Pedro e as comissões do IAB, que daqui a pouco vão falar. Eu acho que está todo mundo também curioso para ouvir as contribuições da comissão do IAB. E também queria aqui saudar a subsecretária de Planejamento, Aspásia Camargo, e a equipe dela que vem conduzindo esse processo de elaboração do plano estratégico e fazendo esse esforço, né, de escuta, de ter um calendário de participação agora que foi lançado. Eu acho que é bom divulgar também para as pessoas poderem receber mais. Eu acho que é importante também valorizar. A gente sempre cobra mais participação, é importante, né? Tem comentários que eu vou fazer aqui ao longo da minha apresentação, eu espero que fique nos 10 minutos, mas é importante também reconhecer e valorizar o esforço da Prefeitura, né, principalmente aqui da Aspásia, da equipe, para fazer essa escuta, enfim, discutir e debater mais o plano estratégico do Rio, que é alguma coisa que ainda não está muito arraigada na nossa cultura de acompanhamento de políticas públicas. Então, fica aqui essa saudação, esse reconhecimento para começar o debate. E aí, a minha fala vai ser uma fala um pouco mais sobre o processo, mais geral, e como a Casa Fluminense se coloca nesse processo. E aí eu vou fazer alguns comentários pontuais, algumas metas específicas, né, buscando ressaltar aqui pontos que precisam melhorar, mas também reconhecendo aqui pontos que são positivos no plano atual. Então, a Casa Fluminense, que é uma organização dedicada ao debate, à proposição, ao monitoramento de políticas públicas na escala metropolitana, que busca fazer uma atuação sempre de forma articulada com outros atores da sociedade civil, outras organizações, né, IAB, que está aqui, o Mob Rio, enfim, várias organizações que estão aqui presentes. Eu não vou falar o nome, senão eu vou me atrapalhar, mas a gente vem desde antes de ser lançado o plano estratégico, já um pouco provocando essa discussão. A gente fez um encontro na Câmara de Vereadores do Rio de Janeiro, já um pouco levantando esse tema. É importante a sociedade acompanhar o plano estratégico, é importante tanto a Prefeitura apresentar o plano, quanto a sociedade acompanhar. Então a gente já estava de olho no plano antes dele ser apresentado publicamente no dia 4 de julho. E quando ele foi lançado, disponibilizado, né, no site da Prefeitura, a Casa, enfim, convidou um conjunto de parceiros para já começar a fazer a análise desse plano. A gente fez 3 oficinas, né, olhando o plano, fazendo grupos de trabalho, para produzir uma primeira análise, né, uma primeira visão sobre esse plano, tanto para entregar para a Prefeitura como uma contribuição, né, para o aperfeiçoamento do plano no processo participativo, quanto também para disponibilizar publicamente para a sociedade ter acesso a esse documento, poder ter uma referência para poder fazer a discussão do plano estratégico. Então, esse documento, que é um documento assinado por 26 organizações, né, ele está disponível no site da Casa Fluminense, e que é uma contribuição. A gente analisou 37 metas do plano estratégico, apresentando ali sugestões de revisão de metas, comentário para aperfeiçoamento e sinalizando aquilo que a gente também acha que é positivo. Então, assim, parte grande dessa reflexão, dessas várias organizações em torno do plano estratégico está disponível, e a partir desse processo a gente também entregou esse documento publicamente à Prefeitura, à Aspásia, na primeira audiência pública, que foi no Arquivo Público Geral, e a gente se colocou enquanto grupo com a seguinte tarefa: bom, a gente precisa continuar fazendo esse debate do plano estratégico, a gente vai conseguir organizar 3 encontros com a sociedade civil, quer dizer, que ocorrem em paralelo, né, com as audiências públicas. Então, não concorrem, mas ocorrem em paralelo,
Então tem o encontro de hoje aqui no IAB, tem o encontro do dia 26 de agosto no Complexo da Maré e no dia 28 de agosto em Campo Grande, organizado pela Rede Carioca de Agricultura Urbana. E ao final desses 3 encontros, essas relatorias, essas contribuições que vão acontecer em cada encontro, a gente vai acumular nesse documento para fazer uma segunda contribuição, uma segunda versão desse documento, mais aperfeiçoada, para entregar novamente à Prefeitura como uma contribuição e novamente deixar disponível para a sociedade. Então, acho que essa também é uma linha do tempo aqui para a gente perceber que formas de participar, acompanhar, quem quiser se somar mais nesse processo será muito bem-vindo. Então, vamos lá. Fazer aqui os meus comentários, tentar ser breve, né? Acho que algumas coisas que a gente já foi mencionado aqui, sinalizações positivas desse plano, a gente já chegou a mencionar outros espaços, um plano que tem muitos técnicos da Prefeitura envolvidos, sobretudo técnicos, né? Não teve consultoria externa para fazer esse plano. Eu acho que isso é algo interessante no momento em que a gente vê tanta consultoria que não consegue entregar algo positivo, se valorizar o conhecimento dos técnicos. A aproximação com os ODS, com a Agenda 2030, é um horizonte positivo também, e o endosso da Agenda Metropolitana. Essa é uma questão que o Rio de Janeiro precisa se debruçar sobre. A capital sempre se afastou dessa discussão metropolitana e é positivo esse endosso, né, à disposição da atual gestão em trabalhar esse tema, em sinalizar esse tema no plano estratégico. Mas eu acho que aí, a partir daí, a gente tem outras questões que a gente precisa ver. Uma mensagem que eu queria deixar com relação ao plano estratégico é o seguinte, que o plano estratégico ele precisa estar articulado com os planos setoriais. Às vezes eu escuto um colega ou outro falar, mas não tem que ser plano estratégico, tem que ser o plano diretor, não tem que ser o plano estratégico, tem que ser o plano de mobilidade. A questão é o seguinte, a gente precisa de todos esses planos setoriais, que são planos definidos por leis federais, e o plano estratégico precisa um pouco conjugar qual é a entrega de cada um desse plano nessa gestão que vai até 2020. Você tem um plano diretor que geralmente dura 10 anos. O prefeito vai fazer tudo? Não vai fazer, mas o que ele vai fazer ao longo desses 10 anos? Então, o plano estratégico, de maneira nenhuma, precisa esvaziar os planos setoriais, ele precisa valorizar. Em São Paulo, um movimento também de acompanhamento do plano estratégico, que lá se chama plano de metas, uma das estratégias que a sociedade civil fez para fazer comentários ao plano estratégico atual, plano de metas atual, foi olhar lá no plano de resíduos sólidos, qual era a meta que estava prevista no plano de resíduos sólidos. Então, cobrou que aquela meta do plano de resíduos sólidos precisa estar no plano estratégico para que a Prefeitura, nessa gestão, consiga entregar. Então, aqui eu já deixo algumas primeiras sinalizações, né? Porque a gente tem uma lei federal 2.587 de 2012 que define, né, o plano de mobilidade urbana, que todo município precisa ter um plano de mobilidade urbana. O município do Rio chegou a elaborar um plano, muitas pessoas aqui participaram, e esse plano não foi apresentado, não foi divulgado, a Câmara de Vereadores ainda não discutiu esse documento, não foi aprovado, então fica aqui um primeiro ponto. Esse é um plano importante que precisa ser entregue, foi, né, investido dinheiro nele, e seria positivo isso estar sinalizado no plano estratégico, porque se o plano estratégico está dizendo que vai fazer um plano diretor de cicloviário, se você está dizendo que vai fazer um novo plano, você não entregou nem um plano de mobilidade, que é um plano que já está determinado por lei e que já está pronto, então, questão simples essa de resolver, me parece, eu acho que é importante desdobrar. Outra lei que determina um plano, quer dizer, a Lei Federal 11.445 de 2007, que é a Lei de Saneamento Básico, que determina que todo município tem que ter um plano municipal de saneamento básico. O município do Rio tem um plano municipal de saneamento básico, só que ele é de 2011. Então ele precisa ser atualizado. Tem uma recomendação que esse plano possa ser atualizado de 4 em 4 anos e que ele possa orientar a gestão para fazer. Então, acho que essa é outra questão importante, né, que seja a meta da Prefeitura atualizar o seu plano de saneamento básico, né? O próprio plano diretor da cidade, né, que daqui a pouco vai entrar em processo de revisão. O plano diretor, estava falando com o Pablo
aqui antes, quer dizer, ele define com muita clareza uma macrozona de urbanização incentivada, né? Esqueci o nome, não sei se eu... Macrozona de urbanização incentivada. Isso está dito há muito tempo. Esse dia eu estava olhando o plano metropolitano, até numa reunião com o Pedro, e isso está lá também. Agora a questão é respeitar isso, né? A questão é respeitar, porque os mapas já não estão mais aqui, mas o que você aconteceu no período anterior da cidade, você não respeitou o plano diretor e você investiu muito recurso na macrozona controlada, né? Então, uma área como a Barra da Tijuca vai ser uma área que vai ser intensamente alvo de investimento, de urbanização, de incentivo à construção. Você vai chegar na Barra da Tijuca com 3 BRTs, 1 metrô. Estou dizendo isso daqui, mas isso é para trás, a gente quer olhar para frente, mas eu acho importante olhar isso, porque se a gente quer seguir o plano diretor e o plano estratégico faz sinalizações nessa direção, a gente tem que considerar o risco Barra da Tijuca. Eu acho que é um risco o tempo inteiro, é um risco permanente, né? Quando a gente escuta no início desse ano, né, o secretário de transporte sinalizar positivamente para a expansão do metrô até o Recreio, me parece um problema. Quando o prefeito diz que vamos entregar uma barca na Barra da Tijuca, vai contra essa direção de você... não é essa área que deve ser incentivada, sobretudo pelo volume de recursos que já foi investido nessa região nos últimos anos, né? Então, essa me parecem aqui questões importantes para a gente seguir os nossos planos setoriais, né? E o planejamento da cidade. Caminhando aqui, já deu 10 minutos, vou precisar de mais. Já deu 10. Vou tentar fazer 13 aqui. Um ponto importante. Eu acho que nessa discussão de política pública tem uma coisa que é muito importante, já falei disso em outras oportunidades, é a importância da gente ter intersetorialidade nas políticas setoriais. Essas políticas precisam conversar e é necessário ter foco territorial, né? Tem que definir um território prioritário para investimento da prefeitura, no governo, já que recursos são escassos e se reduzir desigualdade é um propósito, é uma meta, é um objetivo, e precisa concentrar e definir prioridade territorial de investimento. Então, essas duas coisas precisam caminhar juntas: intersetorialidade e territorialização das metas do orçamento. Eu acho que o plano traz boas sinalizações nessa direção, né? Quando implementa uma determinação do plano diretor, que é fazer as 16 regiões de planejamento, algo que já estava definido há muito tempo, só agora foi implementado, é positivo, né? Você ter indicadores mínimos de cada região, né, também é algo positivo, mas eu acho que a gente precisa no plano ainda radicalizar a descentralização. Eu acho que precisa ter com muito mais vigor quais são as áreas da cidade que têm os piores indicadores sociais, o IDH mais baixo, o déficit de árvores mais baixo. Quem viu, se puder depois, Pedro, mostrar o mapa aqui da região, aquele mapa verde. Aquele mapa verde é muito singular, porque mostra a cidade inteira verde, mas só que a área ali da AP3, a tal área macrozona de urbanização incentivada, não tem quase nada, só tem uma manchinha, que é a área da Serra da Misericórdia, que tem. Então, se você tem um plano... Sim, eu acompanhei esse processo da Caixa Econômica, a gente, o Pablo acompanhou isso também. Com tristeza acompanhamos esse recurso que estava previsto para a implementação do Parque Municipal da Serra da Misericórdia, e um recurso que, enfim, essa bateção de cabeça e não conseguiu ser realizado. E uma área que tem uma demanda muito grande de espaços verdes, nessa região que é uma das regiões mais antigas da cidade, a urbanização mais antiga. Então, eu acho que fica aqui essa sinalização para maior conexão entre as iniciativas e a territorialização com mais clareza. Para citar 2 exemplos aqui, quer dizer, você tem iniciativas de
reforma de 500 praças, arborização com 120 mil, né, árvores, e hortas urbanas. Essas coisas precisam conversar entre si e precisa ter um território específico para investimento. E eu diria que, enfim, só pegar o IDH da cidade, só pegar o IPS, que você vai ver que tem uma região que tem mais. Porque se não faz isso, se não prioriza certos territórios que têm, né, demandas históricas de investimento público, você corre o risco de, ao longo de 4 anos, fazer várias coisas. Não quer dizer que a prefeitura não vai fazer, não, vai fazer várias. Mas muita coisa pulverizada, muita coisa que não se conecta e não vai gerar impacto. Daqui a 4 anos a gente tem o mesmo nível de desigualdade que tinha há 4 anos atrás. Entendeu? Então, para gerar impacto, para reduzir desigualdade, tem que ter conexão entre as políticas e foco territorial. Eu acho que isso precisa estar mais claro no documento. Para falar de 2 iniciativas que deveriam se conectar mais, na nossa opinião, está escrito aqui também, é a iniciativa, por exemplo, Mais Acessibilidade, que vai definir 12 quilômetros de áreas mais acessíveis, né, rotas acessíveis, mas que tem uma priorização ali na orla da cidade. Aí você, calma aí, sério que lá é a prioridade para a rota acessível na região da cidade? Né? Acho que isso deveria estar conectado com a iniciativa Centralidades Cariocas, que é uma iniciativa que se propõe a fortalecer novas centralidades na cidade, e ali, nesse processo, você implementar, você fazer essa conexão entre iniciativas para que tenha um impacto maior. Você vai fazer um processo desse lá na Pavuna, por exemplo, né? Você vai ter uma possibilidade de gerar um impacto maior do que você fazer um pouquinho aqui e fazer esse processo na orla da cidade, que é uma região que, historicamente, recebe mais recursos. Eu sei que é uma briga, isso não é fácil. Né, muitas audiências que a gente vai, tem uma galera que vai demandar mais investimento para a orla, para a Zona Sul, e eu acho que uma prefeitura que está comprometida com a redução da desigualdade vai precisar ser firme também na priorização. Não estou dizendo que é fácil politicamente, você fala, não, a sua área não precisa, mas se você olhar ao longo de 20 anos, quem recebeu mais recursos foi o Honório Gurgel, foi, né, Copacabana. Então, acho que, e aí tem que, enfim, faz parte do processo. Né? A gente precisa enfrentar certos conflitos que vão aparecer para priorizar investimento nas áreas que mais precisam. Chegando aqui no final, queria mencionar alguns pontos sobre a consulta. Né? Eu acho que tem um processo de consulta, pela lei, pelo decreto que o prefeito publicou no dia 1º de janeiro, né, que dá diretrizes para a elaboração do plano estratégico. O prefeito estendeu o processo de consulta para 90 dias, agora tem um calendário de audiências pela cidade nos próximos dias. Agora, a consulta online, que foi uma consulta que rolou nos próximos dias, eu acho que foi uma consulta muito fraca. Né? Foi uma consulta, quem teve oportunidade aí, se quiser levantar a mão e depois comentar qual foi a sensação de fazer aquela consulta, muito difícil, né? Porque não foi possível naquela consulta comentar o plano estratégico. Tem 101 metas e 65 iniciativas estratégicas, né? 101 metas e 65 iniciativas estratégicas. A consulta online não permitia fazer um comentário sobre essas coisas, me colocou uma porção de perguntas muito genéricas, né? Você acha que o Rio de Janeiro é uma cidade que atrai celebridade? Não sei, o que isso tem a ver com o plano estratégico? Entendeu? Então, eu acho que é um processo, a gente precisa comentar isso no sentido de melhorar. A gente não precisa inventar a roda ali, não. É só ter um processo que permita as pessoas. Eu quero comentar a meta 58. Onde é que eu comento a meta 58? Ali não tinha esse processo. Então, fica, né, o comentário, a sugestão de aperfeiçoar esse processo de consulta online. Porque não vai ser possível nas audiências públicas envolver o conjunto da sociedade. Então, promover espaços de consulta online qualificados é fundamental para ampliar a apropriação do documento. E, por fim, nos meus, 20 minutos, o monitoramento do plano. É importante que esse processo da discussão aconteça, que mais pessoas conheçam o plano, porque muita gente ainda não conhece o plano estratégico. A gente precisa construir uma cultura forte de planejamento, tanto dentro da máquina pública, e uma cultura forte de monitoramento pela sociedade civil,
né? Porque só assim a gente vai poder construir as tais políticas de Estado, né? As pessoas falam muito, tem que construir política de Estado, não de governo. Mas como é que faz isso? Né? Precisa ter uma cultura forte de planejamento e uma cultura forte de monitoramento. Aí a gente consegue atravessar governos. Então, para fechar, o plano também precisa, ao processo de conclusão e a partir do ano que vem, né, ter lá uma plataforma para que as pessoas possam acompanhar a evolução dessas metas e a população poder saber em que pé está indo a gestão. Então, Pedro, me desculpe pelo tempo. Eu peço para as pessoas, quer dizer, porque acho que a gente está aqui, acho que é fundamental a gente fomentar um debate, né? Então, a gente tem que usar um pouco esse poder de síntese, se ater a isso, porque eu acho que a gente quer também ouvir a diversidade desse auditório aí. Então, eu passo a palavra para a Carolina e peço para ela também, eu passo aqui. Boa noite, Carolina Queiroz, eu sou coordenadora da Associação Carioca pela Mobilidade Ativa. A gente fez algumas críticas em relação ao plano estratégico que entraram no documento da Casa Fluminense e a gente tem um foco mais em ciclomobilidade e caminhabilidade, que são os focos que a gente vai trazer aqui hoje. Deixa eu só aguardar. Bem, eu vou falando. A Associação Carioca pela Mobilidade Ativa, ela foi criada no início desse ano. Ela é formada por voluntários que vão desde cicloativistas, advogados, enfim, é uma rede bem diversa. A gente atua no campo da promoção da distribuição equitativa do espaço público e o nosso objetivo principal é reivindicar a participação popular nos processos de planejamento urbano. Com a divulgação do plano estratégico, a gente tocou em alguns pontos, a gente fez algumas reuniões internas, discutimos bastante nas oficinas da Casa Fluminense e a gente vai tocar aqui nas áreas de resultados do Rio Verde Limpo Sustentável e no território descentralizado, inclusive conectado. A visão de cidade que o plano traz é uma visão que está, enfim, alinhada com os Objetivos de Desenvolvimento da ONU, é uma visão progressista, a gente está de acordo com grande parte desse alinhamento geral, mas tem coisas específicas que precisam ser revistas. Agora realmente precisa da apresentação. Tá, sem problema, eu vou continuar falando, sem problema. Um dos pontos que a gente queria destacar, na realidade, a gente pegou algumas metas. Uma das metas é a meta 49, que é a meta sobre a criação de áreas verdes e áreas de lazer na Zona Oeste, que já foi citada aqui tanto pelo Henrique quanto pela primeira apresentação, e que a gente, obviamente, de acordo, a criação de novas áreas de lazer e áreas verdes, mas a gente gostaria que também fossem feitos, enfim, metas para a Zona Norte nesse sentido, que é a área que tem menos cobertura vegetal, que tem menos área verde da cidade e que não foi incluída dentro dessa iniciativa. Obviamente, a Zona Oeste também tem a sua carência de área verde, apesar de ter ali o Parque Estadual da Pedra Branca, que, enfim, é um enorme pulmão, mas nas áreas densamente povoadas, nas centralidades, a gente tem ali Bangu, por exemplo, que é, enfim, o bairro mais quente do Rio. Se a gente pensar também, né, o projeto de um parque urbano que seja conectado através, por exemplo, integrado com a meta da iniciativa de ruas completas, a gente tem ali, então, um complexo muito mais rico de desenvolvimento de uma centralidade, que seria Realengo, se a gente levar em consideração que esse parque está perto de estação de trem, perto de BRT relativamente, então seria importante tratar essa meta integrada com as outras metas dessa dinâmica. Os indicadores, no geral, eles são um pouco vagos, né? Esse indicador específico dessa meta ela é apenas por metragem quadrada
E a meta não fala em dialogar com a população, o levantamento, enfim, da real necessidade dos moradores ali, apesar de já ter um movimento social construído para a criação desse parque específico em Realengo. A meta 52 das praças cariocas é meta ótima, ela em si é incrível, mas se a gente considerar que ela não cita, por exemplo, na apresentação dela, ela fala de um estudo realizado no começo de 2017 que identificou cerca de 450 praças que necessitavam de recuperação e requalificação. E no descritivo da meta, a gente não consegue ver ali por que não é definido territorialmente onde serão investidos, né, esses esforços para essa meta, porque a gente não tem, enfim, se foi feito um estudo no começo de 2017, por que a gente não tem isso dividido por áreas de planejamento e por RA já encaminhado, né? Então, falta aí a fonte desse estudo e falta a gente já definir no próprio plano estratégico onde serão feitos os investimentos. Não? A iniciativa do Rio Mais Verde, ela é composta de 3 programas, né, do Programa de Arborização da Cidade, que para a gente é de extrema importância em relação a investimentos em caminhabilidade, porque traz uma segurança viária melhor para o pedestre. E a gente questiona o número de 120 mil novas mudas, né, exatamente qual a metodologia para se chegar nesse número, né? A gente também tem que considerar que para as Olimpíadas, a gente teve ali, em 2009, anunciado o plantio de 24 milhões. E, na realidade, o que aconteceu foi que, por um estudo do IPP, a gente não teve esses 24 milhões plantados e a gente, inclusive, perdeu 700 a 900 mil árvores entre 2009 e 2016. Então, a gente precisa ter uma atenção maior nessa questão da arborização urbana e não deixar isso passar. Também é uma meta que não faz distribuição por ARP ou região administrativa, o que dificulta o monitoramento da sociedade civil depois que esse plano for aprovado. O projeto Ruas Completas, que é o projeto que engloba a meta 62, é um projeto que a gente... 62, isso. Que é um projeto que prevê a implementação de áreas piloto da cidade com práticas sustentáveis, enfim, urbanas sustentáveis. A gente acredita que as áreas prioritárias escolhidas no plano para isso ser adotado são áreas que fogem, né, do habitual, que é escolhido a Avenida Paris em Bom Sucesso e a Estação de Realengo. Acha ótimo. Então, se já escolheu a Estação de Realengo, vamos aproveitar e vamos incluir esse investimento desse programa junto com o investimento do Parque de Realengo. Então, integrar essas metas seria, enfim, ideal. É importante também a gente levantar aqui que as metas elas não podem ser sobrepostas. Então, a meta 61, por exemplo, a meta Reinventar o Rio, ela não pode ser a quilometragem, os 15 mil metros quadrados da meta 62 não pode abarcar o Reinventar o Rio da meta 61, que prevê mais ou menos a mesma coisa, que é readequação urbana, enfim. A gente tem que ficar atento a isso para não ter aí metas sobrepostas. O Rio Conecta é um dos principais projetos que a gente encarou aqui nessa análise de metas. A iniciativa ela não traz muito detalhamento sobre o que vai ser esse concurso de ideias, que enfim, não tem um cronograma de execução, então a gente não consegue ter como acompanhar exatamente como isso vai ser depois de criado. Mas a gente acha que a proposta é realmente muito boa e uma proposta que não está diretamente relacionada à ciclomobilidade, mas que tem nela ali na iniciativa, na descrição da iniciativa, a bicicleta contemplada como meio de transporte alimentador, como, enfim, fala da conexão da malha do Rio de Janeiro, que a gente isso é super importante, já que a malha hoje do Rio de Janeiro de ciclovias é extremamente desconexa
não é nenhuma malha, não pode ser considerada nenhuma rede. E ainda abarca, enfim, arborização urbana, iluminação, que é um fato importante para estar sendo levado em consideração como priorizar isso como, enfim, para segurança pública mesmo. E aí a gente, né, é uma iniciativa que é tratada de maneira transversal, a gente apoia muito, mas também, mais uma vez, aparece um número que a gente não consegue entender de onde surgiu, que é 135 mil metros quadrados de intervenções, onde que eles vão ser aplicados, né? Enfim, se tem ali uma distribuição por AP, por RA, então isso também é importante para a gente conseguir monitorar depois isso. Sobre mais acessibilidade, que o Henrique também comentou, a gente acha 12 quilômetros é muito inexpressivo para falar de acessibilidade no Rio de Janeiro. A gente está muito aquém, 12 quilômetros está muito aquém do que a gente precisa. Investir 12 quilômetros em áreas de orla é, enfim, um absurdo, mas dentro dessa mesma meta eles também partem ali do princípio de que tem que adotar trajetos entre o principal modo de transporte para chegar até as principais unidades de saúde do Rio. É positivo, mas ainda assim tem a questão de, enfim, tratar a praia como importante numa quilometragem muito pequena. Bem, sobre o trânsito seguro, a justificativa da apresentação dessa meta é que foi feito um estudo que nos últimos 2 anos foi indicado que a quantidade de acidentes causados no trânsito manteve-se regular em comparado aos últimos 10. E isso seria uma justificativa para que a 7RI investisse mais dinheiro em educação do trânsito, em diminuir velocidades, em evitar que mais acidentes acontecessem. Na nossa visão de associação de mobilidade, de uma visão, enfim, de urbanística mundial, a gente não acredita que 15% de redução de acidentes de trânsito seja suficiente. Suficiente é uma palavra até perigosa de ser usada, porque a gente acredita que não deva ter acidente nenhum. É ousado pedir acidente nenhum? É ousado, é uma visão zero. Mas se a gente não foca numa meta que seja ousada e trabalha nela constantemente para chegar naquilo, a gente não vai conseguir nunca ter menos acidentes no trânsito. Então, a gente foca nessa visão zero, que é uma meta, enfim, que já foi adotada em outros países, em outras cidades, e é realmente uma construção contínua, mas que deve ser adotada dessa forma. É positivo e super necessário que se veja e se reveja a redução de velocidades em todas as vias do Rio de Janeiro, para justamente conseguir ter menos acidentes no trânsito, a gente ter melhores travessias, enfim, focar não só na segurança do pedestre, que é o que a meta se propõe, mas também na segurança dos ciclistas e na educação dos motoristas de automóveis e motoristas de ônibus, que são, infelizmente, grandes causadores dos acidentes com ciclistas e pedestres. Sobre a meta 83, que é a única meta que fala especificamente de ciclomobilidade, é a meta que, né, fala sobre a elaboração do plano diretor cicloviário. Como o Henrique também já tinha comentado, a gente não acredita que a elaboração do plano diretor cicloviário seja uma meta que precise ser estendida até 2020. Acho que a gente consegue elaborar esse plano e implantá-lo talvez um pouco antes. A gente acha 2020 um prazo meio longo demais, né? A elaboração poderia ser menor. Porque, olha só, o que acontece? Esse plano, na realidade, ele é um desdobramento. Esse plano ele é um desdobramento do plano de mobilidade urbana sustentável que não foi implantado, que não foi votado. Ele sendo um desdobramento, ele também já tinha sido começado a ser feito na gestão passada, ele não terminou. Ele já tinha saído um decreto para fazer o termo de referência de elaboração desse plano. Ou seja, isso está tão atrasado, mas tão atrasado,
que, enfim, e a gente sente muita falta, para além de, obviamente o plano diretor tem que ser feito, a gente sente muita falta de ver nessas metas coisas mais palpáveis. Então, a gente tem uma série de projetos cicloviários que estão engavetados, mais de 20, que eles poderiam ser implantados em paralelo à criação do plano, e infelizmente isso não está nas metas, mas está nos indicadores, né? Enfim, o indicador dessa meta é a quantidade de quilômetros refeitos e quilômetros novos, mas assim, isso é um indicador, não é uma meta. Então, o ideal seria que esse indicador virasse uma meta, né? Ainda assim, não tem nenhuma referência à ciclovia da Niemeyer, enfim, que na realidade é uma calçada, e basicamente é isso, né? A gente tem aí toda uma proposta de ter o plano de cicloviário, mas é tudo muito vago, a gente não tem exatamente nem como cobrar isso nos próximos 4 anos. E aí, falando em bicicleta, a gente avança para outras iniciativas, a gente não enxerga como que a bicicleta está inserida na melhoria da mobilidade urbana, isso não é citado em nenhum momento nessa iniciativa. A bicicleta não é pensada como modal alimentador, o que vai contra a visão urbanística que a gente tem, né, hoje. Quando a gente fala em expansão do sistema de transporte, nessa iniciativa a gente também não tem nada falando sobre a expansão do sistema de bicicletas, que é um sistema de transportes. Então, hoje, encarado no Rio de Janeiro, a gente tira o Bike Rio do Rio de Janeiro hoje, enfim, fica inviável, as pessoas dependem realmente desse transporte para se locomover, elas optam por usar aquilo. Carolina está terminando. Na iniciativa de territórios integrados, por exemplo, enfim, só para dar esse toque também, está prevista a requalificação do Rio das Pedras e Maré. Também são 2 projetos que já têm, enfim, 2 áreas que já têm projetos cicloviários feitos, só tirar da gaveta, botar para frente, fazer. E aí, para finalizar, né, a gente queria só deixar as considerações finais. Que as diretrizes, elas são realmente muito boas, a gente entende que o plano está ali tentando realmente desenvolver Zona Norte e Zona Oeste, mesmo, enfim, até para a expansão do sistema cicloviário, mas a gente não entende exatamente como que isso vai acontecer, e aí a gente não tem como cobrar, a gente não entende como vai acontecer. Na questão da acessibilidade, a gente acha que está muito simplória a questão de só construção de rampa, enfim, mas a gente acredita que esse entendimento sobre a acessibilidade estar no plano é ótimo, e é bastante positivo que a gente entenda ali também iluminação pública e arborização urbana como, enfim, fatores para que a gente realmente melhore a segurança pública para pedestre, para a gente fazer total diferença, além, obviamente, melhorar o transporte público. E, infelizmente, a bicicleta é tratada muito superficialmente, ela só tem uma meta direta, e a meta direta tem um prazo vago, e é isso. Os indicadores, alguns deles são muito vagos, mas a gente espera que com as sugestões da população isso melhore e que a gente consiga ter um plano que agrega bastante e que melhore a nossa cidade. Obrigada. Obrigado.